galerinha do meu coração, aqui é a TV Escola Jaboatão e eu sou o seu professor de Geografia, o professor Rocha. Hoje a nossa aula, você está olhando aí na tela essa imagem bem marcante, hoje a nossa aula vai falar sobre as migrações no Brasil. E aí eu quero voltar para essa tela, eu quero que você amplie aí na tela, para que você observe, assim, com bastante reflexão, essa imagem, tá? Uma imagem do Cândido Portinari, lá da década de 40, e é um quadro chamado de Retirantes. Eu considero uma das imagens mais fortes, você vê ali uma população extremamente sofrida, você vê a paisagem de fundo, né? Uma paisagem seca, você tem ossos ali no chão, e aí uma família relativamente grande, que como o próprio título diz ali, Retirantes, estava tentando arrumar ali uma condição de vida melhor em outra região brasileira. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai falar, ainda dentro do assunto população, de um tema chamado de migrações. As migrações são deslocamentos de pessoa de um lugar para outro. Se esse deslocamento ocorre dentro do mesmo território, nós chamamos de migração interna. Então você anotou aí, né? Migração interna, também chamada de migração nacional, é aquela que ocorre dentro do mesmo território. Olhe mais uma vez essa imagem, né? Então, de um lado você tem ali uma família saindo daquela área e dá para identificar que ali por trás você tem um trator. Essa é uma das causas da migração interna. A chegada de máquinas na zona rural, a chamada mecanização agrícola, ela acabou liberando bastante mão de obra. E aí essa migração do campo para a cidade, ela ficou conhecida aí como êxodo rural. Observe que nesse mapa que está na tela, nós temos aí a direção das principais migrações dentro do território brasileiro, principalmente aí no século XX, né? Vejam que as setinhas, no geral, elas estão saindo ali da região nordeste, de quase que todos os estados, e elas estão se dirigindo ali para o centro do Brasil e para a região sudeste, né, onde fica ali o estado de São Paulo. Então, entre as décadas de 50, 60, esse eixo de migração, essa direção do nordeste para o sudeste, ela foi a principal onda migratória do nosso país. Mas aí você vem aqui comigo. Por que essa população, ao longo dessas décadas, 40, 50, se dirigiam para a região sudeste? Você vai anotar qual é a causa. O processo de industrialização. O Brasil começa a se industrializar aí durante esse período e os lugares que iniciam esse processo de industrialização estão ali na região sudeste, entre eles o estado de São Paulo. Então, muitos nordestinos, fugindo da seca, fugindo da pobreza, acabavam alimentando esse sonho de morar em São Paulo, tá? Sonho de morar no Rio de Janeiro, que era a grande capital ali, né? A região mais desenvolvida, mais industrializada. E aí isso ditou o ritmo dessas migrações. A partir dos anos 70, você percebe aí no mapa que as setinhas elas estão indo em direção ao interior do país. Tá chegando ali em Goiás, Mato Grosso do Sul. E a causa dessas migrações para a região central, para as regiões ali centro-oeste principalmente, a causa está relacionada com o deslocamento da capital nova brasileira, né? Que é a cidade de Brasília, o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, na medida que ele foi construído, foi inaugurado ali no início dos anos 60, ele atraiu muita gente para aquela região, seja para trabalhar na obra da construção ou pela expectativa de que ali seria uma cidade do futuro, algo desse tipo. Então, dentro do território brasileiro, nós vivenciamos aí essas migrações aí a partir dos anos 40. E é sobre esse fluxo migratório que eu quero que você reflita sobre essa imagem. Uma imagem também muito forte. Porque eu quero que você pense no seguinte: qual é a condição dessa família que sai da zona rural e vai para a cidade? Então são pessoas que não tiveram acesso à escolaridade, no geral são pessoas semi-analfabetas ou analfabetas, que aprenderam a lidar ali com o trabalho no campo
E essa pessoa, esse grupo de pessoas, é ele que vai chegar no centro da cidade. Volta aqui para mim. Quando esse grupo chegar aqui no centro da cidade, qual será a ocupação que eles vão conseguir dentro de uma grande área urbana? Então, muitas vezes, essa expectativa de mudar de uma realidade difícil que é a zona rural para ir para uma zona urbana buscando a melhoria da qualidade de vida, em grande parte aí das vezes acabou resultando num processo de marginalização, de favelização. Essas pessoas acabaram sendo excluídas dentro das zonas urbanas. Então é uma outra reflexão. O êxodo rural, a saída do campo para a cidade, foi acompanhado também desses problemas da ocupação desordenada nas grandes cidades brasileiras, perfeito? Só que muitas dessas pessoas que se deslocaram para os grandes centros urbanos, que acabaram não conseguindo se estabilizar, viver bem, elas anos mais tarde tentaram buscar a volta para a sua terra natal. Isso ocorre também com aquela pessoa que, por exemplo, chegou em São Paulo, conseguiu um emprego, conseguiu juntar uma grana e disse, agora, eu tenho aqui um dinheiro, não dá para eu comprar uma casa em São Paulo, mas eu consigo voltar lá para o sertão do Piauí, eu consigo voltar lá para o meu Pernambuco. E aí muitos desses imigrantes, em sua maioria nordestinos, eles realizaram ali a partir dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, o que a geografia chama de migração de retorno. Você anotou aí? Migração de retorno, motivado, seja ele por não ter alcançado as suas expectativas ali na grande cidade, ou por ter conseguido juntar algum dinheiro que pudesse investir e voltar ali para a sua terra natal. Anos 80, 90, isso era bem fraquinho, mas isso se intensificou ali de verdade a partir dos anos 2000. Perfeito, gente? Agora vamos trabalhar uma outra temática dentro desse conjunto da população. Você está vendo aqui a imigração no Brasil. E o que seria imigração? Imigrante é alguém que entra no país, diferente de emigrante, que é esse movimento de saída. Muitos imigrantes vieram para o nosso país, inclusive fazem parte aí da formação do povo brasileiro. A gente tem aqui portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães. E aí você deve estar se perguntando, o que é que um alemão faria para sair da Europa e vir para o Brasil logo? Um japonês, um país rico, né? O Japão, vir para cá. A grande questão é que no contexto dessas imigrações, esses países, no geral, estavam vivendo crises econômicas, instabilidades políticas, no mesmo momento que o Brasil estava vivenciando ali o auge do ciclo do café, final do século XIX, início do século XX. E coincidiu com o processo abolicionista, que liberou a mão de obra escrava, né? Os escravos se tornaram livres, os cafés precisavam ser produtivos, porque era a principal atividade econômica brasileira, e os países de origem estavam passando por crise. Resultado, o governo brasileiro disse, a gente pode incentivar a imigração dessas pessoas para virem para o nosso Brasil. E dentro daquele pensamento ali do governo brasileiro, havia também essa ideia de a gente vai embranquecer a população brasileira. Vejam só, gente. Inclusive motivado por alguns autores europeus que falavam desse processo de embranquecimento, tendo em vista que por conta da liberação da mão de obra escrava, uma parte significativa da população brasileira era constituída por escravos. E aí, dentro desse contexto, eu vou destacar aqui os principais grupos que vieram para o nosso país. O primeiro, os italianos. Os italianos, você vai anotar aí, eles vieram exatamente para trabalhar no café, em São Paulo, nas fazendas de café do interior paulista. Muitos italianos vieram, inicialmente, inclusive, eles não vieram com uma boa condição de vida não, tá, gente? Há quem diga que eles eram escravos brancos, porque eles viviam aí em situação bem complicada, embora fossem livres. Muitos italianos voltaram para a Itália, depois alguma outra leva acabou vindo também para cá para o Brasil, e aí tiveram que ajustar essa situação de tratamento dos italianos, porque eles precisavam dessa mão de obra. E aí você vê São Paulo aqui, o bairro do Bexiga, um bairro tipicamente italiano. Os italianos eram tão numerosos no estado de São Paulo que eles fundaram um time de futebol para os italianos. Você conhece aí
o Palmeiras, que era o Palestra Itália. São Paulo é uma região, é uma cidade que tem um grande número de pizzarias e restaurantes italianos, uma influência desse povo aí na cultura daquela cidade. Um outro grupo significativo, você está vendo aí nessa imagem, são os alemães. Os alemães, diferentes dos italianos, eles não vieram diretamente para o café. Os alemães eles vieram principalmente para a região sul, para os estados de Santa Catarina, alguns para os estados do Rio Grande do Sul, estado do Paraná, nas áreas mais altas, nas serras dessa região sul. Os alemães se localizaram ali, né? Dá para ver a influência na arquitetura de muitas dessas cidades. Hoje em dia nós temos uma festa alemã no Brasil, a Oktoberfest, a festa de outubro. Diferente dos italianos, a tendência é que os alemães eles ficassem mais agrupados em vilas alemãs, porque o idioma é muito diferente, né? O italiano até dava para você entender, assim, conseguiu se integrar com a língua portuguesa, mas alemão falando é muito difícil, né? Então eles acabaram fundando vilas, literalmente mini-Alemanhas dentro do Brasil. Eu gosto muito dessa expressão, mini-Alemanha. Você tem, por exemplo, uma cidade chamada de Novo Hamburgo. Hamburgo é uma cidade alemã e Novo Hamburgo foi fundado aqui no Brasil. Mas também é um povo assim, bastante representativo na formação do povo brasileiro, óbvio. O outro grupo são os japoneses. Tá, recentemente esse boom de comida japonesa chegou aqui no Brasil. Eu particularmente gosto bastante. Mas os japoneses eles vieram muito antes. Eles vieram lá em 1908. O primeiro navio japonês desembarcou com destino certo. Fazendas de café em São Paulo. Pois é, os italianos eles não conseguiram dominar toda a mão de obra, né, abrindo espaço para os japoneses que se localizaram principalmente em São Paulo. Lá em São Paulo a gente tem o bairro da Liberdade, uma grande comunidade japonesa. Nós temos alguns parques importantes, como o Parque do Carmo, onde nós temos grandes bosques de cerejeira, aquela sakura, aquela árvore linda, típica japonesa. Então eles influenciaram bastante, principalmente ali no estado de São Paulo. Agora eu queria propor aqui um desafio para a gente encerrar nossa aula. Esse fluxo de imigrantes no Brasil, ele nunca parou, na verdade, né? E recentemente novos grupos chegaram no nosso país. E aí eu gostaria que você pesquisasse, listasse no seu caderno. Até botei uma dica ali de uma foto. Quais são esses grupos? Vamos fazer o seguinte, olhem aqui para mim. Vamos tentar listar aí, dar uma pesquisada, cinco grupos atuais que continuam vindo para o Brasil. Nesses últimos 10 anos. Vamos ver se vocês descobrem de onde eles vêm e principalmente por que eles saem dos seus países e acabam chegando aqui no Brasil. Será que eles vêm da África? Será que são da América do Sul? Será que continuam sendo da Europa? Vamos descobrir através dessa pesquisa. Beleza? Essa é mais uma aula da TV Escola Jaboatão. Rapaz, geografia é fantástico, né? Espero que você tenha gostado. E se Deus quiser, até a próxima aula. Um grande abraço para você. É Rocha, valeu!